Fala, meus amigos, graça e paz, Daniel por aqui. A gente vai entrar agora no terceiro vídeo da série chamada Invocação. Segundo vídeo, galera, a gente falou aí sobre a obra regeneradora do Espírito Santo dada por Jesus lá em João 20, 22. E como eu tinha dito, ia usar dois vídeos aí para a gente estar falando desse assunto. É um assunto bem poderoso, só que ele é bem extenso, na verdade. E, na real, dois vídeos é até pouco para a gente falar. Só que a gente a gente está falando de coisas, na verdade, coisas práticas. É receber e praticar. O Evangelho de Jesus Cristo é isso. Daniel, como que funciona o chamado? É o que Jesus fez com os 12. Trouxe para perto, chamou para perto, instruiu eles e aí empoderou eles para eles praticarem tudo que eles aprenderam. Então é isso. Jesus chamou a galera e ele tem chamado a mim, tem chamado a você e tem nos empoderado para a gente poder aí exercermos as nossas vocações. A gente vai entrar no tema aí de vocação e a gente vai ver muita coisa bacana também, muita coisa aí poderosa para o nosso entendimento. Então, a princípio, o chamado de Jesus para a nossa vida é esse, cara. Trazer a gente para perto, nos instruir, nos empoderar, aí sim nós somos liberados para exercer funções. Porque, como eu tenho falado em outros vídeos aí atrás, e é bom também dizer, se você não assistiu nenhum vídeo 2, corre lá, e depois você vem para cá, porque a gente está construindo entendimento junto acerca de chamada até a gente entrar na vocação aí. Então Jesus nos chamou para perto para nos instruir, como ele fez com a galera, e nos empoderar através do seu Espírito. Então, a obra regeneradora do Espírito Santo, cara, na nossa vida é essa. Aceitamos Jesus e recebemos seu Espírito. E aí a primeira obra que ele faz é essa: nos santificar, nos moldar, nos fazer ter uma nova vida. Basicamente foi o que Jesus disse com Nicodemos. Lembra de Nicodemos? João 20, João 3,3. A gente falou também sobre isso no segundo vídeo. Nicodemos aparece lá para ter um encontro com Jesus. Jesus fala para ele: cara, você tem que morrer e nascer de novo. E aí ele: como que eu vou nascer de novo? Então vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Só que Jesus estava falando de coisas espirituais, e o espiritual ele só pode ser discernido pelo espiritual. Então a obra do Espírito Santo, a primeira obra, que é a regeneração, vai nos tornar pessoas espirituais, cara. Pessoas que pensam com a mente de Jesus, que buscam, cara, no seu coração a maneira de alegrar, de agradar, cara, de honrar o seu mestre. Então, a galera tá ali. A biografia de Jesus é contada nos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ambos contam a mesma história, porém, cara, eles contam particularidades diferentes, coisas que o Espírito Santo impulsionou eles para que eles pudessem contar. Então, a gente vai caminhar dentro disso hoje. Como lemos aí no livro, no último vídeo, João 20, 22, você vai ver agora aqui no Lucas 24. Eu não vou ler ele todo para a gente não perder tempo. 24, do 44 para frente que eu vou ler. Mas aí você, na sua casa, obviamente, com sua Bíblia na mão, com seu caderno aí de anotação, cara, leia, perca tempo. E eu quero deixar aqui para você: seja apaixonado, cara, pela Bíblia. Se debruce, cara, sobre ela, perca tempo lendo ela. É muito bom ler outros livros de outras pessoas, mas particular meu, cara, eu perco muito tempo lendo a Bíblia, cara. Mastigando ela, meditando, buscando direção, cara, pelo Espírito Santo de Deus. Eu perco muito tempo lendo ela do que outros livros. Porém, é bom também ler outros livros. Mas eu prefiro ler a palavra de Deus sempre, cara. Eu não me canso de ler ela. Então, sejam apaixonados pela Bíblia, cara, por Jesus Cristo, e peça orientação
para o Espírito Santo te impulsionar a viver uma vida aí de secreto, de busca. Então vamos lá, galera. Regeneração. No livro de Lucas, olha o que ele vai dizer, do 44 para baixo. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Jesus está dizendo que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sós vos testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Cara, como eu disse, Lucas aqui ele vai contar particularidades diferentes do que João contou lá no 20 e 22. Jesus aparece aqui, a galera fica espantada ali, pasma com ele. Jesus mostra as mãos furadas, os pés. E ainda, além disso, a galera tá tão empolgada com o que eles estão vendo, que eles ainda não acreditam. Jesus pede algo para comer. E ele fala, cara, veja as minhas mãos, os meus pés, lá no 39. Sou eu mesmo, tocai-me, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aí Jesus pede algo para comer, come, e a galera se tranquiliza. E aí o que é importante aqui, Jesus abre o entendimento da galera no 45. Só há uma forma, cara, de entendermos as Escrituras Sagradas, com o Espírito Santo de Deus. O interessante é que João diz que Jesus apareceu, liberou paz, paz seja convosco, é a fala dele. E aí ele já sopra de cara o Espírito, cara, sobre a vida deles. Recebais o Espírito Santo, e soprou sobre eles. E aí aqui no Lucas está dizendo que Jesus abriu o entendimento dele, cara, para que eles pudessem entender as Escrituras. Só há um jeito de entendermos as Escrituras, cara, pelo Espírito Santo. Só há um jeito de professarmos fé em Jesus, cara, é pelo Espírito Santo. Então Jesus libera sobre eles o Espírito Santo, é o primeiro contato que eles têm com o Espírito Santo. Eu não quero aqui perder tempo de ter que dizer que tem igrejas que pensam diferente, que essa primeiro momento não aconteceu, foi só um ato simbólico de Jesus, que a galera só foi empoderada lá em Pentecostes. Eu não quero perder tempo com isso. São coisas que a galera pensa aí, é uma coisa divergente de pensamento. Porém, eu creio que Jesus não faz nada por acaso, cara. Jesus não faz nada por acaso. E aí Jesus está aqui, abre o entendimento, e aí Jesus fala para a galera o seguinte: em meu nome vocês vão pregar o evangelho de arrependimento e remissão dos pecados. Lembra como João, o Batista, começou o seu evangelho de pregação? Foi com essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus, lá no 3, Mateus 3, do 1 em diante, acho que é 1 e 2, ele vai falar. E depois no 4, Mateus 4, deixa eu ver aqui, lá no 17, vai dizer: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, cara. Aí, aqui no finalzinho do 24, Jesus já está ressuscitado, já soprou sobre a galera ali o Espírito Santo da regeneração. E aí ele fala para a galera, ó, a pregação agora a ênfase da pregação é em meu nome, e vocês vão pregar o arrependimento também e a remissão de pecado. Por que a remissão de pecado? Porque Jesus já tinha morrido na cruz, e esse é o conceito. Jesus morreu na cruz para nos remir, nos trazer novamente para perto de Jesus, de Deus, da graça, cara. A graça veio através de Jesus. E aí ele fala para a galera, onde vai começar? Olha só, cara, Jesus, ele libera
antes dele liberar a missão, cara, ele vai nos capacitar. Então Jesus capacitou a galera como? Com o Espírito Santo. Depois ele vai liberar a missão, pregar o Evangelho. E depois ele vai dizer aonde? Terceiro lugar. Em todas as nações, porém, vamos começar por Jerusalém. E aí no 48 ele vai falar, e dessas coisas vós sois testemunhas. Vocês são testemunha do que vivemos junto. E é por isso que o chamado, cara, ele é importante, porque Jesus nos chamou para entendermos quem ele é, cara. A sua obra, a sua visão cósmica do mundo, cara. De tratar pessoas, de sentar com pecadores, de perder tempo, de instruir essa galera, de fazer o que ele falou aqui, ó, pregar o arrependimento, o evangelho do arrependimento, a remissão dos pecados, no nome dele. Então Jesus nos chamou para isso, para sentarmos, sermos moldados aqui pela primeira obra do Espírito Santo, a obra da regeneração. É isso, é a nova identidade em Jesus Cristo. É um novo conceito, estilo de vida, de pensamento. Você já ouviu a frase que a galera costuma dizer, às vezes até quem é cristão ou evangélico. A galera fala assim, ó, eu nasci assim, vou morrer assim. Ou o pau que nasce torto, morre torto. Isso não é bíblico, cara. Não se encaixa com o evangelho de Jesus Cristo. Primeiro que ele nos chama para sermos a imagem e semelhança do seu primogênito, do seu primeiro filho, Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo, seu pai era carpinteiro, cara. Jesus também, por crescer ali, junto com José, seu pai, vendo o seu trabalho, o seu ofício, ele aprendeu. Jesus é carpinteiro, cara. Então não há pau que seja torto que um carpinteiro não possa ajeitá-lo. Imagine Jesus Cristo. Então não encaixa esse conceito. E aí Jesus fala para a galera, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente entra lá no livro de Atos. Abre a sua Bíblia aí junto comigo. No Atos 1. Atos 1. Capítulo... Vamos ler aqui no capítulo 2. Olha só algo interessante aqui para o nosso entendimento. Lucas 24. Jesus está ali, João 20, 22, Jesus já soprou o espírito da regeneração que faz essa primeira obra da regeneração sobre a vida da galera. A galera não falou em línguas aqui, eles não falaram em línguas, eles não falaram em língua estranhas e nem língua falada, que vai ser algo que vamos ver aqui na descida do Pentecoste, no livro de Atos. Vai ser algo que ele vai falar aí acerca disso também. Então isso é importante. Por quê? Porque nós entramos para a igreja, aceitamos Jesus, reconhecemos Jesus como o nosso Salvador, o nosso Deus, e aí ele nos concede o seu Espírito Santo. E aí ele traz essa transformação, cara, de vida, de mudança de vida. E ele nos capacita para entendermos a sua palavra, a sua mensagem. Foi o que ele fez com a galera. Soprou sobre eles e aí ele abriu o entendimento da galera. Para quê? Para que eles pudessem entender tudo que eles foram ensinados e praticar. O Evangelho de Cristo é um evangelho de prática. Tiago fala disso. Se você é apenas ouvinte, cara, e não praticante, está errado. Você precisa ser ouvinte, mas você precisa praticar o Evangelho de Cristo. Então o chamamento de Jesus na nossa vida para perto dele, ele é importante por isso, porque ele vai nos moldar a termos aí o caráter de Jesus. E algo que a gente vai ver agora junto aqui em Pentecoste. Atos 1. Eu vou ler aqui para a gente entrar no assunto. Atos 1, lá no capítulo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Jesus apareceu aí 40 dias ainda com a galera. E falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. 6. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? 7. Disse-lhe, não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Desse primeiro ponto aqui em Atos 1, que já vai contar, esse livro de Atos ele podia ter um outro nome também, Ações do Espírito Santo. A gente só vai ver agora no livro de Atos, cara, o Espírito Santo que vai empoderar a galera, cara, a viver o reino, a avançar, e aí a gente vai, no próximo vídeo aí, já entrar no tema vocação. Então, vimos aqui, até aqui, Lucas 24, 36 para frente, João 20, 21 para frente. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. A galera não falou em línguas ali, não aconteceu nada de mirabolante, de barulho ou de algo do tipo que a gente vai ver juntos aqui agora, que vai acontecer. Lá só tinha 11. Tomé não estava junto com a galera naquele momento. E a galera ali receber o Espírito Santo. Agora em Atos, cara, aqui a galera tá todo mundo reunido, são 120 pessoas que vão receber o batismo no Espírito Santo, vão ser empoderadas, cara, para ser o que Jesus disse lá no livro de Lucas, ser testemunha dele. A testemunha é como se fosse testemunha de um crime. Você tá ali, ou de acidente, enfim, você vai dizer o que você viu. Isso é poderoso, cara. Os filhos, Jesus chamou nós de filhos para quê? Para testemunharmos. Mas o que testemunhar? Se nós não lermos, cara, se nós não buscarmos conhecê-lo, se nós não deixarmos que o Espírito faça a primeira obra da regeneração dentro de nós, que é a transformação de quem éramos para passar a sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mateus, que diz que nós somos luz no mundo, cara. Precisamos clarear, trazer clareza, entendimento para quem está na treva. Então, a obra regeneradora é isso. Jesus nos chamou para sermos a imagem e semelhança dele. Importante saber quem é o mediador entre Deus e os homens? É Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é o caminho. Porém, eu e você somos placas, cara. Placas já viu placa de trânsito? Dobra à esquerda, dobra à direita. Somos nós, cara. Jesus é o caminho, mas nós somos usados pelo Espírito Santo, pelo empoderamento do Espírito Santo para instruir pessoas no caminho, cara, para apontar o caminho, Jesus. E vai ser isso que a galera vai fazer aqui de Atos para frente. Aí, algo interessante que o ser humano é inerente do ser humano querer saber o dia de amanhã. A galera já está perguntando para Jesus, lá no 6, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino? Por quê? Porque a galera estava achando que eles iam sentar, Jesus ia sentar num trono, e João de um lado e Pedro do outro. Só que não, Jesus estava falando de coisas celestiais. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa cidadania é o céu, não é na terra. Na terra somos apenas peregrinos, cara. Estamos aqui com um propósito determinado por ele, que é algo que a gente acabou de ver aqui em Lucas 24. Deus
Jesus nos designou para uma função, cara. Pregar o evangelho no seu nome sobre o arrependimento e a remissão dos pecados. Porque nós somos testemunha deles. Então nós precisamos testemunhar aquilo que nós temos visto o Pai fazer e falar, cara, para a vida da galera. E aí Jesus, lá no capítulo 8, ele vai falar, mas primeiro ele vai dizer no 7, não pertence a vós saber tempo e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberás a virtude do Espírito Santo. A palavra aqui, virtude, que Jesus está dizendo no grego, o nome dela é dunamis, que significa poder real, poder em ação, é um poder divino, ou força, capacidade para exercermos funções. Então, depois da obra regeneradora, precisamos buscar com diligência o batismo no Espírito Santo. E aí a gente bate com o que eu falei aí no vídeo atrás. Quando eu entrei para a igreja, o meu entendimento era que eu tinha que ser batizado e falar em línguas. Falar em línguas no Espírito Santo e tal. E aí eu fiquei até que um tempo frustrado, porque eu busquei muito isso, cara. Eu jejuei muito, eu orei bastante, eu li muita Bíblia, eu subi um monte. E aí eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei em língua. E eu ficava com essa frustração. Caraca, será que eu não tenho o Espírito de Deus então e tal? Cara, você aceitou Jesus Cristo, então você recebeu o Espírito Santo, cara. Pode ser que você ainda está apenas na regeneração. Pode ser que você ainda não foi empoderado a viver dunamis, a virtude, que é um poder e ação, um poder divino, a capacidade que ele nos designa a fazer, a sermos sua imagem e semelhança, testemunhar, ou pregar, louvores proféticos, orações. Então eu fiquei meio que um tempo aí receoso quanto a isso. Só que aí, buscando conhecimento, perguntando a Deus, conversando com mestres da Bíblia, cara, pessoas maduras, a gente começa a entender que não é assim. Não é porque eu não falo em línguas porque eu não tenho o Espírito de Deus. Por quê? Porque nem todo mundo vai falar em língua. Isso é um dom. E a gente vai acessar as partes dos dons espirituais aí. A gente vai falar bastante também sobre esse assunto. Não é porque eu não falo em línguas que eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver que Jesus derramou aqui a virtude sobre a vida da galera. Ele falou, olha só, não pertence a vocês saber tempo ou estações, mas derramarei virtude, ou seja, poder sobre a vida de vocês. Para quê? Para um fim. Porque todo dom espiritual que carregamos é para um fim específico. Lá no capítulo 2 de Atos, ele vai dizer, cumprindo-se o Pentecoste, é importante termos em mente aqui o seguinte, Lucas 24, João 20 e 21 que a gente estava lendo ali, era a festa da Páscoa, estava tendo a festa da Páscoa. Da festa da Páscoa até o Pentecoste são 50 dias, de uma festa para outra festa. Dessa duração de 50 dias, Jesus apareceu 40 dias aí para os seus seguidores, para os discípulos, para a galera. Então há esse número. Porque quando a gente lê assim, a Bíblia parece que foi tudo acontecendo atrás do outro. Né? Só que há um tempo, na verdade, até a descida do Espírito Santo. E aí a gente entra em Atos 2. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu.
E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um cada um na nossa própria língua que somos nascidos. Portanto, partos, medos, elemitas, os quais habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pafília, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crescentes, árabes, todos os temos ouvido em nossas própria língua falar das grandezas de Deus. Uau! Como eu disse aqui, cara, o derramar, o empoderamento sobre a vida da galera, a promessa se cumpriu sobre os 120 que estavam ali reunidos. Eles foram empoderados, eles estavam falando na sua própria língua. Só que, como eu disse, que há uma festa, do Pentecoste era uma festa, além de ser Pentecoste, tem outro símbolo que é a festa da colheita. Então vinha gente, cara, de tudo quanto era lugar, como a gente leu aqui no 9 do 10, conta aí das cidades que a galera era, ou nações. E aí a galera tá falando, tipo, um falando inglês, outro falando em francês, em japonês, cara, todo mundo falando em línguas diferentes, e as nações estavam ali e eles estavam entendendo o que a galera estava falando. Interessante que eles perguntam: esses caras não são galileus? Ou seja, são homens indultos, cara, não tem letras, eles são pessoas simples, estão falando no nosso idioma, na verdade. Então a gente vê aqui, cara, que a notória a presença de Deus ali. Como ele fala que vê um vento como de um som muito impetuoso, é a presença de Deus real naquele lugar. E a galera tá falando em línguas falada, na verdade. Língua falada. Então, a galera começa ali tá falando sobre coisas grandiosas de Deus, como essa galera fala. E aí Pedro se levanta e ele começa a dizer, não vou entrar nesse ponto, aí a gente vai falar no próximo vídeo aí acerca desse empoderamento. Então, só algo que Pedro fala olha só, o que está acontecendo aqui foi o que Joel, cara, o profeta Joel profetizou, que Deus nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então, a galera foi empoderada, cara, e aí deu o boom da igreja. Daqui pra frente, a gente vê as coisas acontecendo, perseguição acontecendo. Sempre houve perseguição, sempre houve morte, mas a igreja cresceu, ela avançou, e o Espírito Santo encheu a galera, empoderou eles, para eles pregar o Evangelho de Cristo. E como eu disse, Pedro se levanta e ele começa a pregar a sua primeira mensagem, empoderado, cara, pelo Espírito Santo. E a Bíblia conta que quase 3.000 almas nessa primeira mensagem se renderam aos pés de Jesus. E aí aconteceu o que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Qual é a finalidade de ser revestido de poder? É para um chamamento específico, cara. Pregar o Evangelho de Cristo. Fazer o que Jesus disse lá no livro de Lucas 24, que nós lemos. Pregar no nome dele, o arrependimento e a remissão dos pecados. Foi o que o Pedro começou a pregar para a galera aqui, que eles tinham crucificado Jesus. E aí, lá no 37, a galera vai falar: ouvindo isto, compungiram em seu coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos?
E aí Pedro vai e faz o que Jesus ensinou ele. Olha só o que Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é poderoso, cara. E aí a gente vai ver no próximo vídeo o empoderamento dessa galera e tudo que começou a acontecer aí sobre a igreja. Então, só para a gente encerrar aqui, e aí finalizamos esse vídeo com isso em mente. Obra da regeneração que aconteceu em João 20, 22 e o empoderamento, derramado do Espírito Santo que vemos aqui em Atos 2, elas são completivas, elas se completam, cara. A primeira obra é lavagem, uma nova vida, cara. E aí ele começa a tirar o mundo de dentro de nós, obra da regeneração, até que estejamos prontos, cara, para sermos empoderados a pregar o evangelho, a cantar louvores proféticos, a orar por pessoas, ou a dizer como Jesus diz no livro de Isaías: o Espírito está sobre mim para pregar o evangelho, para dar ordem aos cativos, aos presos. E essa é a finalidade, cara. Jesus nos chamou para isso, para sentarmos, sermos instruídos, aprendermos dele e depois sairmos, empoderar pessoas. É basicamente a palavra grega aí para a igreja, que tem esse conceito de chamado para fora, cara. Nós fomos chamados para sairmos. Para onde, Daniel? Como Jesus disse, para todas as nações, começando em Jerusalém. Então, te espero aí no quarto vídeo. A gente vai dar início nesse empoderamento que Jesus, que Deus concedeu aí a promessa sobre a vida da galera. Os 120 foram cheios do Espírito Santo, foram empoderados. O Dunamis veio sobre a vida deles, cara. A virtude, o poder em ação, a capacitação para exercer funções. E aí nós veremos junto aí no próximo vídeo. Graça e paz.